Boa tarde. Boa tarde aos que estão entrando. Sejam bem-vindos. Estamos dando aqui início à nossa live do programa Alô Empório Pet, a nossa live semanal. Cacá Ceruti aqui, gestora de marketing da Empório Pet, está conduzindo esse nosso bate-papo, que hoje é de suma importância, né? Falaremos sobre o câncer de mama em cães e gatos, sobre a sua prevenção, né? A prevenção e o que fazer quando a gente já detectou, né, que o animal está doente. Então, hoje nós iremos receber aqui a doutora Gladys, a doutora Gladys Costa, que é uma querida amiga, que ela é especialista em oncologia para pets, uma médica veterinária de um gabarito tremendo, e ela topou hoje estar conosco aqui para conversar sobre esse assunto ainda dentro do nosso Outubro Rosa. A gente, como mulher, né, a gente se preocupa de fazer as investigações, os exames, os autoexames a respeito do câncer, né? Para fazer a prevenção do câncer de mamas em nós humanos, e nos animais não é diferente, né? Eles também podem passar por essa patologia. Então, por isso que eu tenho aqui, hoje vou receber com muito orgulho a doutora Gladys. Oi, Aninha, Beauty também tá online. Só tô aguardando aí a doutora Gladys entrar. Nick e Nina, sejam bem-vindos. Hoje vai ser bem interessante a nossa conversa, viu, gente? Deixa eu só ver que ela não entrou ainda. Daqui a pouco a Gladys deve estar aqui online junto com a gente. E hoje iremos trazer, então, esse assunto super importante para prevenção. Eu passei por uma situação... Opa! Que esse negócio começou a despencar aqui. Nunca me aconteceu isso ao vivo, gente, né? Mas basta estar ao vivo pra coisa acontecer, né? Eu já firmei aqui. Mas eu recentemente passei por uma situação desafiadora envolvendo câncer na minha gatinha. Vocês até acompanharam um pouco comigo aqui naquela semana. Tu tá rindo, Nick? Pra tu veres, né? Quem sabe faz ao vivo, igual diz o Faustão, né? Isso nunca me aconteceu, porque eu tô com o carregador aqui, e aí eu toquei no carregador aqui, ele puxou tudo abaixo. Disse, que espetáculo, isso aqui até eu ficar longe desse negócio. Então, como eu tava falando pra vocês... eu tive uma experiência, né, infelizmente, com a minha gatinha, com a Cindy, que tinha 17 anos e 8 dias, e foi acometida aí por também um tumor, e foi bem desafiador, porque quando a gente descobriu já não tinha muito o que ser feito, então a gente não sabe como encarar isso, né? Se a gente não sabe como encarar o diagnóstico de um câncer em humano, quanto mais a gente vai ter preparo psicológico para lidar quando acontece com um animal. Ainda mais quando é um animal nosso, né? Quando é o nosso pet, quando é o nosso filhote, né? Então fica mais desafiador ainda a gente ter que lidar com essa situação de ter um pet diagnosticado com câncer, né? A mãe da Cindy já tinha morrido de câncer de mama, então já tinha sido uma situação que já tinha passado, ela já tinha um histórico familiar, mas eu jamais imaginei, ela já estava com 17 anos, um animal que nunca ficou doente na vida, aconteceu alguma situação como essa. Então foi muito desafiador, e eu sei que tem vários, agora o câncer tem sido... diagnosticado com cada vez mais frequência nos pets, né? A doutora Gladys já chegou, eu vou chamar ela aqui. E é muito desafiador, né, gente? A gente ter uma situação como essa, ter condições de superar e de ajudar o animal nesse ponto. Eu não tive maturidade nenhuma, e quando eu descobri já tava, né? Oi, Gladys, Oi, querida. tudo bem? Tudo, e você? Tudo jóia, graças a Deus, tranquilo. Prazer em falar contigo, minha amiga. Quanto tempo? Tô com saudade Igualmente. tua. Sim, muito tempo, né?
É verdade. Essa pandemia acabou nos afastando um pouquinho. Mas a gente sempre se Sim. encontra nos treinamentos, né? Eu e a doutora Gladys, a gente sempre se encontra em treinamentos aí de marketing. Ela trabalha também com especialidade em marketing veterinário, então é muito legal. Depois eu vou deixar ela se apresentar, mas aproveita a oportunidade. Antes, novamente, eu te agradeço a tua disponibilidade, que eu sei que hoje, se você está aqui comigo, está deixando de atender, de fazer os teus atendimentos ou atender os teus mentorados e tudo. Então, por favor, te apresenta para o pessoal aí e a gente já entra no assunto. Tá certo, obrigada. Eu que agradeço o convite, Cacá, por lembrar de mim sempre aí nas parcerias. Muito obrigada. Então, eu sou Gladys Valquíria, sou médica veterinária desde 2006, formada pela UBRA. E aí, com o passar do tempo, né, eu sempre trabalhei com a parte de clínica geral. E aí, com o passar do tempo depois, pela necessidade, como a Cacá estava falando, cada vez mais os pacientes estão precisando de veterinários especialistas, né? Principalmente na área de oncologia e outras áreas todas que estão crescendo, né? Eu resolvi fazer minha especialização em oncologia veterinária. Então, hoje eu trabalho fortemente dentro da clínica, digamos que 60% a 70% dos meus clientes são pacientes oncológicos hoje em dia, infelizmente, né? Porque Pois é. cada vez realmente está aumentando mais a casuística aí. E aí, como a Cacá falou, também trabalho paralelo a isso a parte de marketing digital para veterinários. Então, eu tenho graduação em marketing, pós-graduação, e estou fazendo essa parte de mentoria para veterinários aí, para eles melhorarem cada vez mais o uso da internet aí no dia a dia, né, das clínicas. Pois então, né? Gladys, me conta, o que hoje, o que é no teu entendimento, o que tem ocasionado mais, tem sido uma razão aparente para que os pets também estejam com tanta frequência ultimamente sendo acometidos pelo câncer? Eu costumo falar que, assim, eu e todos os médicos em geral, tanto humanos quanto veterinários, né, a gente comenta que a doença, o câncer, ela é multifatorial, né? Então, ela pode acontecer por N tipos de motivos, tá? Tanto no ser humano quanto nos pets. Mas eu, Gladys, acho que é a questão da humanização demais. Eu acho que é um perfil muito importante da gente levar em consideração que os cães e os gatos, eles não estão mais tendo vida de cão e gato, né? Eles estão correndo menos, eles estão brincando menos, eles estão tendo menos engajamento, menos convivência com outros pets e estão ficando muito, muito sobrecarregados com a gente dentro de casa, tem mais contato com Wi-Fi, com geladeira, com as nossas doenças patológicas aí, espirituais e a parte nossa também toda sentimental. Eles estão carregando uma carga muito grande, assim, né, de sentimentos, além do que eles tinham, que era a preocupação de comer e sobreviver, digamos assim. Então, tem um lado bom da humanização, que a gente convive mais com eles, eles convivem mais com a gente, mas a gente tem que cuidar essa questão excessiva aí da humanização. Eles precisam continuar sendo pets, né? Isso é bem importante a gente lembrar. Pois então, e me conta, bom, eu estava falando antes de você entrar, eu estou só colocando o tema aqui para deixar Claro, fixado claro, com o sim, pessoal. sim, Eu passei por um caso recentemente, eu estava contando para eles. Eu tive a minha gatinha por 17 anos comigo, e agora, dia 22 de outubro, ela teria completado 18 anos. sim, sim. E ela foi um animal que nunca ficou doente na vida, ou nunca apresentou, porque o gato esconde muito, né, quando ele está doente. Sim, E é verdade. manifesta, né, quando já está nas últimas, ele consegue esconder da gente. É, E aí, quando ela adoeceu, foi questão de 4 dias, Gladys, para eu perder ela, porque ela já estava com um tumor de quase 3 centímetros próximo ao pâncreas, que já tinha afetado o fígado, o pâncreas, já estava indo para os rins. Foi uma coisa assim, bem sabe? rápido. Inacreditável. E aí eu digo assim, como é que a gente, como tutor, consegue perceber se ele normalmente ele indica alguma coisa, algum sinal, ou como é que a gente consegue prevenir isso com eles? Pode explicar isso para nós? Claro, além dessa questão que eu falei da humanização e tudo mais, tem N fatores que eu disse que pode interferir, né? Então, a questão Uhum. da gente manter os cuidados essenciais, dar sempre uma boa alimentação, manter as vacinas em dia, manter vermífugo em dia, não expor ao sol, todos aqueles cuidados básicos vão ajudar com que esse pet tenha mais saúde
e mais qualidade de vida e tenham menos tendência a desenvolver um câncer no futuro. Mas, infelizmente, é como tu disse, o câncer ele é uma doença que a gente não enxerga ele, né? Ele vai trabalhando lá dentro do organismo e a gente não identifica de imediato. Ele é uma doença silenciosa, né? Tanto em seres humanos quanto em animais. Então, qualquer sintoma pode ser câncer. Se o paciente começar a não comer, ele tá mais abatido, ele tá, como tu falou, se escondendo, ele tá com alguma dor em algum membro, ele tá com alguma lesão que não cicatriza, tudo isso pode ser câncer. Então, a gente, como tutor, a gente tem que estar sempre muito atento, sempre palpando, brincando, acariciando, já procurando um possível problema, digamos assim. Não que a gente já vá fazer carinho pensando que pode ser um problema, mas sempre ficar atento, né? Principalmente nos pacientes acima de 6 anos, 7 anos, que é onde essa tendência aumenta bastante, né? Pois então, tu sabes que a Cindy eu fazia, mas ela nunca manifestou. Eu comecei a notar eu acho que foi uma semana anterior que ela começou a andar um pouco mais arcada. Provavelmente ela estava com dor. E aí ela não deitava de lado, ela deitava assim, acocadinha. E aí eu comecei a notar, porque ela não ficava assim dessa maneira, né? Quando eu fui fazer o ultrassom, menina, me apavorei. Eu disse assim, normalmente o primeiro tudo, né? Normalmente o primeiro sinal é bem isso que tu falou, é a questão de mudança de comportamento. O pet ele muda de comportamento, porque ou ele está muito incomodado com a dor, ou ele está sentindo um aumento de volume em algum lugar, ou aquilo está incomodando para ele deitar, levantar, comer. Então essa questão da mudança de comportamento é sempre muito benéfica, a gente sempre está de olho. Mudou o comportamento, já leva no veterinário para investigar, porque pode ser algum problema de saúde. Pois, justamente. Nossa, olha, é incrível isso. E quanto como é que a gente pode trabalhar essa questão da prevenção? Tu acreditas que, claro, fazer, como você já falou, fazer quando acarinhar, já ir apalpando para sentir se ele mudou o comportamento, a gente prestar atenção, se está deixando de usar, no caso do gato, usar a caixinha, ou no caso do cachorro, se está deixando de comer. Como é que tu identificas que a gente deva trabalhar, lidar com eles, pensando nessa prevenção ao longo da vida que ele passa conosco? É exatamente isso. O ideal sempre é levar no médico veterinário, sempre ter uma veterinária de estimação, que nem um brinco, né? Sempre ter alguém, um veterinário, uma veterinária que vocês confiem bastante para estar levando, recebendo as orientações desde pequenininho, desde filhotinho, e aí fazendo tudo isso que o veterinário pedir, como eu falei, questão do vermífugo, questão da vacina, cuidado de exposição ao sol, estresse. Então são N fatores que a gente tem que estar sempre cuidando. Se a gente manter esses cuidados básicos, claro que a chance de outras doenças e junto aí o câncer vai ser menor. Então a primeira prevenção é isso, é levar a saúde do seu pet o mais tranquilo e mais exato, né, de forma correta, como o veterinário fala para vocês que tem que ser. E aí depois, claro, a gente tem outros tipos de prevenções, como fazer os exames, né, uma vez por ano, fazer check-up, porque, como eu falei, é uma doença silenciosa, então a gente não vai conseguir pegar no início se a gente não estiver controlando, fazendo exames regularmente. Então, levar no veterinário pelo menos uma vez, 2 vezes ao ano e fazer um check-up anual, sempre, principalmente, que nem eu falei, na idade de 5 a 6 anos para cima, né? Controlar a questão da exposição do sol, que a gente está no Outubro Rosa, a gente está falando de tumores aí reprodutivos da fêmea, mas a gente tem que lembrar que tem outros tipos de câncer também, né? Que continuam, principalmente agora, nessa época de calor. Então, a exposição ao sol é muito importante, né? A gente vê, infelizmente, bastante gente ainda caminhando com seus pets no horário das 11 horas, meio-dia, 4 da tarde, né? E isso faz com que eles tenham mais contato com os raios solares. Então, eles podem ter tumor de pele nas patinhas, tumor de pele no lombo, nas orelhas, para gato branco, então nem pensar, né? Pegar sol, nem nada. Então, tudo isso são coisas que a gente pode ir controlando no dia a dia, né? Pois então. E quais são os tipos de câncer que hoje tu mais recebe na tua clínica? Até pelo título de curiosidade do pessoal. Sim, ainda é os tumores reprodutivos, né? Pega muito tumor de mama em cadela, em gato. Não sei se travou para ti aqui, deu uma travadinha. Voltou. Muitos tumores de mama em cadela e gato. Muitos tumores reprodutivos, tipo aqueles venéreos transmissíveis, que são o TVT, ainda vem bastante. Alguma coisa de tumor de testículo e bastante tumor de pele. Bastante, porque aí tem vários tipos de tumor de pele.
Uau, tumor de pele, eu nunca tinha percebido e nunca me dei por conta que poderia, porque, por exemplo, gato, a minha Cindy tinha várias áreas dela que eram brancas, que ela tinha, e a pele dela era bem clarinha, rosadinha. E ela adorava sol, ela passava horas no sol. Nunca imaginei, nunca associei que o animal tomar o banho de sol dele pudesse também intervir, causar talvez um câncer de pele. Olha que interessante isso. Ele pode tomar banho de sol, que nem nós e tudo, mas ele não pode ficar exposto ao sol muito tempo. Então, se ele ficar no horário dali das 10 horas até o meio-dia, por exemplo, ficar 1 hora, 2 no sol, se ele já tem uma tendência genética a ter problema de câncer, esse sol em excesso vai aumentar essa chance. Não é que o sol vai causar câncer nos animais, mas ele aumenta, ele potencializa essa chance de ter o câncer. Então, é importante, sim, animais com pele clara, que nem tu falou, mais rosadinha, são os que mais têm tendência a ter problema de câncer de pele. Né, uma pele mais sensível, que nem nós, né? A pessoa morena e a pessoa mais clara, mais alemoa, né? As puxadas para pele mais clara tem mais tendência também. Mesma coisa. Que interessante isso. E me diz uma coisa, Gladys, tu acreditas que esse trabalho, na hora do banho e tosa também, se a gente identifica, né, se o profissional está fazendo o processo do banho, tá passando no processo da tosa, no que ele identifica de alguma protuberância, alguma coisa que seja sensível ao toque ou que o animal manifeste, qual é que é o procedimento que ele deve conduzir quando ele identifica isso? Inclusive eu faço um curso de primeiros socorros para banho e tosa, né, para profissionais de estética animal, porque eu já fui esteticista, né? A minha primeira formação foi como esteticista, depois que eu virei veterinária. Então eu sempre falo a mesma coisa que eu falo para os tutores, eu falo para os esteticistas. É sempre bom ter um veterinário de estimação, um veterinário que vocês confiem, que vocês tenham contato, porque qualquer alteração no banho e tosa tem que dizer para o tutor, tem que avisar o tutor para ele levar no veterinário, porque pode ser, como eu falei, uma lesão que não cicatriza, que está sempre igual, piora, melhora, vai e volta, entendeu? Isso já é um indício de que pode ser um câncer de mama, de pele, dependendo da região onde ele está, né? Então, sempre cuidar muito essas questões de apareceu algo diferente naquele pet, avisa o tutor, né? Diz, olha, fala para o seu dono, dependendo de quem for lá levar o cachorrinho ou o próprio tutor, né? Olha, leva lá no veterinário porque ela tá com uma bolinha assim, ela tá com uma feridinha assado e isso pode ser algum problema de saúde. Aí, claro, o veterinário vai examinar, vai ver o que precisa fazer, mas é bom sempre estar ali. Opa! De conhecimento. Caiu aí, ficou preto para mim. Não, eu digo, sempre é bom de ter esse relacionamento aí do tutor com o esteticista e o esteticista com o veterinário, esse círculo aí, né? Porque aí todos vão ajudar esse pet a ter mais saúde, ter mais qualidade. Pois então, me diga, e agora eu quero que tu deixe para nós, que tu coloque para nós aqui algumas dicas que tu achem que são relevantes hoje, tanto para o gestor de um pet shop que tenha o banho e tosa, o da clínica a gente eu não sei se caberia aqui, porque eu acredito que ele saiba quais são os procedimentos que ele tem que tomar quando ele é procurado para o animal poder que está com suspeita ou coisa parecida. Então, a clínica veterinária eu acho que fica de fora. Mas aquela pet shop que tem banho e tosa ou aquele centro de estética que só trabalha com a estética do animal, o que tu deixa de dicas? E aí, de uma forma geral, não somente pensando no câncer, de situações que hoje está deficiente, que tu percebe nos teus cursos e que tu conversa nos teus cursos com esses profissionais, que poderiam ser melhorados e que precisam ser melhorados para que o animal seja levado em consideração como o bem-estar dele ser prioridade. O que tu acredita que hoje o pessoal ainda esteja falhando e que precise colocar mais atenção, sempre visando o bem-estar desse animal? Eu acho que o principal, Kika, ó, ficou aqui na cabeça agora. Cacá, o principal, Cacá, dessa questão aí que ainda falta, eu acho que é a questão da educação mesmo, tá? Os esteticistas educarem os seus clientes, né? Porque eu vejo que o pessoal reclama ainda muito quando chega essa época de calor agora. O cachorro veio cheio de carrapato, eu já falei que não é eu que tenho que tirar o carrapato, e não adianta, e blá blá blá.
Aí a gente tem que olhar para nós mesmos aqui dentro de nós, dentro do pet shop, e ver se realmente nós estamos educando esse cliente. Ou se a gente só indica um remedinho. Ah, usa tal coisa e depois vem para o banho. Que não seria o adequado. Primeiro, porque o esteticista não tem como indicar medicamento, porque ele não é veterinário, quem tem que indicar é o veterinário. E segundo, porque ele vai indicar, ele vai resolver o problema do pet, e muitas vezes a gente faz não é por má vontade, não é porque a gente quer ser ruim, não é porque a gente está fazendo coisa errada, não é nada disso. Às vezes é por boa vontade. A gente diz, ah, não custa eu indicar o remedinho e já resolver, não custa eu já fazer, só que aí a gente encurta o caminho para esse tutor e esse tutor fica mal acostumado, né? Continua fazendo os erros de toda a vida, de sempre igual. Então, o indicado é sempre educar, é falar, olha, ele tá com carrapato, primeiro a gente tem que tratar, né? Dar uma medicação para ele expelir esses carrapatos para depois ele vir para o banho. Então, eu te indico tu levar no médico veterinário, ele vai prescrever a medicação mais adequada e depois tu volta com ele. Ah, ele tá com a pele vermelha. Ah, então ele veio para banho hoje, mas eu te indico levar no veterinário, porque ele vai ver se é uma dermatite, se é uma alergia, se é um possível problema de infecção de pele, sei lá o que que é. Sabe? Tentar juntar essas duas partes, né? E o veterinário também. Eu tenho o pet shop na minha clínica, então para mim fica muito mais fácil isso, né? Quando vem com algum problema de saúde de pele, eu já trato a pele, já indico fazer banho medicamentoso, já indico o shampoo que vai usar. Então já vai direto de um lugar para o outro. Mas para quem não tem, gente, é importante vocês trabalharem juntos, né? Trabalharem unidos os esteticistas e o banho tosa, né? Um auxiliando o outro. Com certeza o cliente vai ficar muito mais feliz com vocês. E o pet nem se fala, né? Porque ele vai ficar com uma qualidade de vida melhor, vai ficar mais saudável, mais alegre. Então não tenham vergonha de pedir ajuda de um colega ou de um outro colega de outra especialidade, né? Isso é muito importante, essas parcerias, um ajudar o outro, porque vai fazer toda a diferença. A gente vê que o resultado é outro quando se faz isso no dia a dia. Justamente, porque hoje ainda tem um ranço, né? Às É. vezes sobre o profissional do banho e tosa, do esteticista e o veterinário, né? Tem um ranço que eu até hoje te digo que eu não entendo por quê. Se o trabalho deles são correlatos, por que existe esse ranço entre eles? É, com certeza. Isso nos meus cursos eu tento mudar, né? Eu sempre brinco com eles assim que a culpa é sempre do banho e tosa. Mas eu falo brincando, exatamente porque eu já fui da área do banho tosa. Então, eu sei o quão é difícil no dia a dia trabalhar dentro do banho tosa, ver os problemas que os pets têm e depois vinha sempre a responsabilidade pra gente, né? Ah, tomou banho e veio com pulga. Ah, tomou banho e veio com carrapato. Tomou banho e pegou uma infecção respiratória. Tomou banho e teve otite. Então, isso acontece no dia a dia ainda porque os profissionais do banho tosa, às vezes, ainda não estão preparados, porque não botaram na sua cabeça isso, né? De começar a educar os seus clientes. Anotem no checklist o que o cachorro chegou, como chegou, por que chegou. Anotem que vocês encaminharam para o veterinário, o tutor não levou. Isso tudo tem que estar anotado, isso tudo tem que estar justificado. Manda pelo WhatsApp uma foto, ó, eu identifiquei isso aqui no banho e tem que levar no veterinário, sabe? Tirem a responsabilidade de vocês do banho e tosa. Tem que tirar. Quem tem a responsabilidade de cuidar do pet é o tutor. É o tutor que tem que levar no veterinário, é o tutor que tem que resolver o que vai fazer daquele pet. E vocês têm que, né, a parte do banho tosa tem que só embelezar, deixar lindo e perfeito e manter a qualidade do pelo e da pele. Mas não tem que se estressar com problemas de saúde que aquele pet tem, entendeu? A gente tem que estar bem, a gente vai ficar muito mais feliz, cada um trabalhando na sua área, bem feliz da vida, e o tutor também mais educado, né? Sim, justamente o que eu ia te dizer. Eu acho que cada um no seu quadrado. O médico Exatamente. veterinário já trabalha, já estudou tantos anos e se especializou em determinadas áreas, justamente porque ele tem mais know-how para falar sobre aquilo, que para indicar um tratamento ou para fazer um diagnóstico de alguma coisa. E não, né, gente? Eu sei que tem bastante tutores aqui que estão nos assistindo, mas a gente sempre evitar a história do dar uma olhadinha. É. Que ninguém dá olhadinha em nada, tá? Porque o veterinário tem que fazer o exame dele completo para poder solicitar, ele tem que fazer ali o atendimento de uma forma que ele possa perceber onde é que estão ali as situações, os problemas com o teu bebê, para depois ele poder solicitar exames, para depois ele poder dar um diagnóstico e indicar um tratamento. Então, não é assim aquela história, eu vim aqui, será que tu pode dar uma olhadinha no meu pet? Não, gente, não é bem assim que funciona, né? E o pessoal da estética, a mesma coisa, gente. A função de vocês
é claro que vocês têm que não ter medo, não pode ter medo de falar com o veterinário, dizer, olha, eu notei tal coisa diferente nesse pet, ou dar o feedback para o cliente, né? Porque às vezes eles acham que apareceu aquele ferimento ali, que o tutor vai achar que foi ele que fez. Não tenha medo de falar isso, é pior para o animal depois. Porque aí, se o tutor não percebe, é pior, porque aí quem vai sofrer vai ser o pet. Então, vocês não podem ter esse receio de falar tanto para o tutor quanto apontar para o médico veterinário, mandar uma cartinha por escrito, talvez, ou a foto, como a doutora Gladys falou, para que os profissionais que são competentes para isso possam auxiliar esse animal, porque senão, gente, a gente passa, não quer se expor, não quer falar, e quem é que sofre? É o pet. É ou não é, doutora? Sim, com certeza. E aí, tu falando isso, Cacá, é igual no banho tosa. Aquela história de chegar e, quero fazer meia tosa. Ou eu quero só tosar sem dar banho, né? Não existe. Tem coisas que são protocolos que a gente tem que seguir, né? Tanto na parte estética quanto na parte da medicina veterinária, são protocolos que a gente precisa seguir. Então, que nem a questão da consulta, não tem como eu ver uma foto por celular e dizer o que o pet tem, assim como não tem a pessoa dizer só os sintomas e eu saber o que é. Precisa fazer uma anamnese, que a gente precisa conversar sobre toda a vida daquele cão, como ele funciona dentro da família, como é que a família trata ele, com quantas pessoas ele vive, se ele sai para a rua, se ele não sai para a rua. Então, são N tipos de informações que a gente precisa para poder fechar um diagnóstico, né? E muitas vezes não é o suficiente, ainda a gente tem que pedir exames, tem que reavaliar de novo o paciente, então é uma coisa complexa, né? Não é simplesmente, tal coisa é tal coisa, não é matemática. Esse sinal aqui é isso, aquele outro sinal é outra coisa, não. Né? Então a gente precisa examinar, a gente precisa estar todo mundo ciente de que é uma vida, de que precisa ser muito bem estudado aquele caso para poder fazer o tratamento correto e o paciente ficar bem, senão a gente não consegue. E dentro do banho tosa acontece. E dentro do banho tosa é a mesma coisa. A gente vai fazer uma tosa, ou a gente vai fazer um tratamento de pele, a gente vai fazer o que for de acordo com a necessidade daquele pet, né? E o tutor tem que saber que nem sempre vai ser igual, muitas vezes a gente vai ter que mudar, às vezes faz de um jeito, depois já muda para outro jeito, porque o paciente teve algum problema. E aí, olha, a gente poderia ficar dias falando aqui, porque a parte de hormônios muda, né? A parte se a cadela tá no cio já muda pelo e pele, se a cadela tá com algum problema de endócrino já muda, se ela tá estressada muda. Então, tem N fatores aí que vão influenciar na vida do pet, que a gente tem que estar sempre, os três, bem sabendo qual é o seu papel e como está a situação, né? Senão a gente não consegue fazer um atendimento de excelência para o cliente. Justamente. E uma coisa que a gente jamais deve abrir mão é do bem-estar do animal. A gente está definindo, a gente está ali trabalhando em prol de uma vida, né? Esse animal, muitas vezes, ele não denuncia que ele está doente, como a gente começou falando a live, né? Ele não aponta que ele tá. Ele não diz para ti, olha, eu tô doente, eu tô me sentindo mal, né? Eu não tô, ou eu tô com febre, ou eu tô indisposto. Ele não diz, então a gente tem que prestar atenção nos sinais, controlar essa situação. Então a gente tem, agora na pandemia, até tu deve saber mais do que eu, que os relatos que eu tive foi que teve um aumento também de consultas veterinárias nesse período, porque as pessoas estavam mais em casa com os pets e começaram a prestar mais atenção no que estava acontecendo com o animal. Porque na correria do dia a dia, tu não olha, tu não presta, tu não vê, tu esquece de vacina, tu esquece de não sei o quê, né? De fazer uma consulta preventiva. E que isso é super importante, né? Agora também, principalmente em relação, falando aí sobre o nosso tema central da live, que é sobre o câncer, gente, tem que ter uma consulta preventiva. Tanto o tutor que cria o hábito de levar o animal para fazer um check-up, assim como o teu check-up durante o ano que tu faz. Eu tô fazendo check-up agora. A Cindy, eu fazia check-up todos os anos. E a vacina, por isso que ela durou 17 anos. Sim, ela não tinha contato com outros animais, ela não saía de casa. Os exames eram feitos aqui em casa, ainda tinha uma vet que vinha aqui, porque ela era muito agitada. Então, para não agitar, estressar mais ela, eu deixava ela em casa e a vet vinha aqui. Existem profissionais que fazem isso. Assim como tem os que fazem os exames em casa. Eu tenho uma grande amiga, a Márcia Brites, que ela tem um home care móvel.
Então ela vai na tua casa, ela tira o sangue, ela vê pressão, ela faz todo o trabalho que precisa ser feito naquela, principalmente para os idosos, né? Então, quando precisam fazer aqueles exames de rotina para controle, não precisa nem sair de casa. Ela vai até em casa, ela faz tudo. A ultrassom da Cindy foi feito aqui. Veio Isso. ela me comentou de uma amiga dela, parceira de trabalho, que vinha em casa com o equipamento e ela veio aqui. Então, assim, veio a Márcia aqui, coletou o sangue dela, que foi de acordo com o que a VET pediu, coletou o sangue para fazer os exames que precisavam fazer e o ultrassom foi feito aqui em casa. Então, eu não precisei levá-la para fora para estressar mais do que ela já estava, porque, meu Deus, essa bicha gritou tanto que parecia que estavam matando ela aqui dentro. E aí eram 3 pessoas a segurar, porque ela Deus o livre, quando ela sabia que ela estava perdendo o controle da situação, ela ficava louca. E aí, claro, ela de barriga para cima, numa posição que ela não gosta, que gato não gosta de deitar de barriga para cima, não. Forçado. Aí ela deitada de barriga pra... E um monte de gente que ela não conhecia, nem cheiro, nunca viu a cara. E aí, segurando ela, meu Deus, foi um caos. Mas para fazer o exame em casa é mais ainda prático. Isso, ainda é menos pior, menos estressante muitas vezes do que levar até a clínica, né? E é exatamente o que a gente começou a falar aqui na live. Tem especialistas de todas as áreas hoje. A Márcia Brits é uma querida, ela é um amor, ela é minha mentorada da minha mentoria de marketing digital aqui para veterinários. Ela é super querida. E tem outros profissionais aí, tem o Dr. Luciano que faz a parte de raio-x para mim, que ele vai volante também, vai nas casas. Tem o Dr. Eduardo que faz a ecografia, tem outras colegas aí dando mulheres, homens de várias regiões de Porto Alegre, fora de Porto Alegre, que fazem esse trabalho de volante, né? Que a gente diz que vai até a casa, que faz os exames e dá o resultado normalmente na hora ou em 24 horas. Então, hoje em dia não tem mais desculpa da gente dizer, mas eu não tenho tempo, mas eu não tenho carro, mas o Uber não leva, mas não tem mais, né, gente? Quando a gente quer, a gente resolve e faz. E hoje tem todas as possibilidades aí para ser feito. Então, não dá para deixar de fazer, de cuidar da saúde, tanto de nossa, né, humana, quanto nos nossos pets aí, que eles não sabem falar, eles não sabem reclamar. Então, tá aqui a gente para resolver, né, e para decidir como vai ser a saúde deles e como eles vão passar o dia sempre. É verdade. E aí, já entrando e aí agora voltando aí a falando com profissionais, vocês também têm que saber fazer a sua própria divulgação também do seu trabalho, sim, né? Fazer dentro daquilo que é permitido pelo conselho, porque a gente sabe que o conselho é chato pra caramba, mas desde que vocês façam uma boa comunicação daquilo que do serviço que vocês prestam, dessa facilidade de estar o acesso, principalmente a galera que trabalha em casa, eu só conhecia a Márcia, porque a Márcia, ela participou de um livro que eu escrevi sobre empreendedorismo feminino e a gente se conheceu lá e depois, hoje ela faz parte do meu mastermind, então eu conheci a Márcia num outro contexto e eu só sabia dela que ela vinha em casa fazer o trabalho que ela faz. Agora, que tinha ultrassom que se fazia em casa, que tinha, agora tu me falou, tem raio-x que faz em casa, tem outras coisas. Isso daí nada eu sabia. A VET dela que vinha em casa para fazer as aplicações de vacina, porque ela sempre foi estressada. Há anos a veterinária vem em casa. Porque toda vez que ela via a caixinha de transporte, ela entrava em pânico, sabe? Então, assim, há anos, eu acho que dos 17 anos dela, eu levei até o 2º ano, eu levei ela na PET para fazer vacina. As outras vezes, todas foram feitas em casa. E isso é necessário que seja feito. Então, para que as pessoas possam ter maior conhecimento sobre essas possibilidades, a gente também precisa que os profissionais comuniquem isso, ainda mais agora, nessa época de pandemia, que vocês têm essa possibilidade e que não precisam ter esse deslocamento, como a Gladys falou, o Uber às vezes não leva, se você não tem carro, aí para levar de ônibus é pior ainda. Então, assim, tem que ter esse cuidado, né? Então tem que mostrar, botar a sua cara a tapa lá na rede social, mostrar o que você faz, dentro daquilo que o conselho permite, é óbvio, mas tem que estar
sendo apresentado para que as pessoas possam saber dessas facilidades e para que elas não dêem o próprio empecilho de dizer a história da falta de tempo, ou não tem como levar e etc., ou esqueci, né? Uhum. Exatamente. Então, é essa questão de educação que é muito importante. Todos nós da área vet pet, aí, que nem eu falo do mercado vet pet, tá falando que existe isso, tá falando que existe cada vez mais especialistas, tá comentando da educação, de toda a questão de prevenção que a gente falou, que é extremamente importante. Hoje já tem colegas que trabalham só com a parte de prevenção. Tem várias veterinárias em Porto Alegre que faz só consulta preventiva, que aí é uma consulta bem mais elaborada, fica horas conversando com os tutores, vê desde o piso que o cachorro anda, o que come, o que a família faz, para onde faz, o que faz, para onde viaja. Tu tem que entender toda aquela vida familiar deles, né? Para prevenir de forma adequada. Hoje em dia tem muita pessoa vegana, tem muita pessoa que é contra medicações mais químicas, assim, querem fazer coisas mais naturais. Então, hoje tem gosto, tem possibilidades para todos os gostos, né? A gente já tem constelação dentro da medicina veterinária, a gente tem ozonioterapia, a gente tem um número, assim, quase interminável de possibilidades de tratamento. Então, não tem como ficar sem tratamento. É só querer procurar um profissional que te agrade, né? Que pense do jeito que tu pensa, que tenha os valores que tu tem e que tu tenha confiança, principalmente, para cuidar desse animalzinho em casa, manter a saúde dele em dia, né? Porque eles dão tanto amor pra gente, o básico que a gente tem que dar para eles é saúde, né? É saúde. É o básico. É o básico. Verdade. Tu tens razão. Eu tava olhando aqui, a Só para Gateiras disse que mesmo sendo traumático, é muito melhor quando eles vão de repente do que ficarem definhando, né? E sofrendo aqui, às vezes claro. por egoísmo da gente de não querer ficar sem. Sim. Eu posso te dizer que comigo foi assim, né? Eu não deixei ela chegar na fase de ela estar definhando ou coisa parecida. Eu optei pela eutanásia quando a gente já viu que não tinha mais solução, né? Então, a veterinária, a doutora Viviane Monteiro, ali da CESAL, que foi quem cuidou dela até o último minuto, ela me deu todas as possibilidades de prós e contras. Ou a gente prolongava o sofrimento dela, aí ia fazer transfusão de sangue, e ela estava com uma pancreatite também, bem aguda. Então, assim, a pancreatite a gente sabe que não se cura em pouco tempo, e ela estava tendo uma hemorragia também em virtude, eu acho que ela estava anêmica, e ela começou a ter uma hemorragia pelo ânus e tal. Então foi bem desafiador, sabe, gente? Passar por tudo isso. É muito triste, né? É muito sofrimento. Foi uma decisão conjunta, assim. Eu percebi, eu digo assim, olha, se eu faço tudo, se tu me disser que ela pode melhorar e daqui a pouco prolongar um pouquinho mais o tempo dela aqui. Mas a doutora disse, não tem como. O tratamento vai ser extenso e ela não vai ter condições de suportar por muito mais tempo, ainda mais tomando antibiótico e tendo que fazer uma série de coisas. O organismo dela não vai reagir. Foi aí que eu tomei a decisão, sabe? E aí é muito importante, né, de ter a de estimação e ter uma confiança nesse profissional, né? Porque muitas vezes realmente acontece isso. Às vezes a gente tem que decidir por uma coisa que a gente não queria decidir, né? Não queria nunca pensar em ter que sacrificar, né? Que as pessoas usam a palavra sacrificar, mas é fazer a eutanásia no paciente, né? Nem para o veterinário isso é fácil, nem muito menos para o tutor. Claro, então, se tu tem um veterinário que tu confia, né? Uma pessoa que tu acredita no que ela te diz e tudo, vai ser mais fácil vocês duas conversarem e resolver tudo certinho do que vai acontecer e o que é melhor para aquele pet, né? Então é importante a gente ter todo esse diagnóstico, todo esse acompanhamento, todo esse entendimento para poder decidir de forma mais adequada, né? No caso da Cindy, a doutora Viviane me deu todo o acompanhamento e eu estava junto, fiquei junto com ela na hora da eutanásia, eu estava junto, ela não sofreu nada, ficou de mãos dadas comigo, sabe? Então foi uma coisa muito tranquila. E eu, óbvio, ela ainda esperou eu chegar, olha que coisa mais linda. Ela ainda esperou eu chegar, sabe? Ela ainda miou para mim com todo o sacrifício, porque ela já não estava tendo força mais. Então, assim, nossa, foi um momento triste, mas foi um momento livre. E eu fiquei muito feliz, porque eu sei que ela sabe que eu sempre fiz o melhor por ela. Sempre comprei a melhor ração para ela poder se alimentar. Ela só comia ração, ela nunca comeu comida. Então, sempre foi ração.
eu sempre cuidei das vacinas, tanto que ela teve uma sobrevida aí que gatos, olha, poucos eu conheço que tenham sobrevivido durante tanto tempo, né? É verdade. Então, e aí eu sei que eu cumpri com a minha missão com ela. Ela me acompanhou toda a minha fase de independência, né? Porque eu casei, quando eu casei aos 26 anos, eu casei e saí e ela já entrou no meu apartamento comigo. Então eu nunca morei fora da casa da minha mãe sem ela, Sim. porque ela veio para mim com 1 mês e um pouquinho de idade. Então, assim, ela cumpriu o papel dela, era ranzinhos, era brava, era chata de vez em quando, mas ela era a minha princesa, sabe? Então eu tenho muita saudade. Agora eu tô pensando muito se eu vou ter outro tão seguido, mas vontade não falta, porque a gente olha para as coisas assim e diz assim, ai, tudo. Eu tenho uma coleção de gatos, eu sou louca por gato. E aí eu tenho uma coleção de gatos aqui guardado, o meu São Francisco, tem tudo aqui em cima. E aí eu olho e digo assim, não, quem sabe, mas daqui a alguns anos eu trago mais algum para ficar comigo. Sim, com certeza. Eu tenho um gatinho de umas amigas de São Paulo que criam esfinx. Aí disse, Cacá, quem sabe agora não é a hora de eu te mandar um exemplar. Eu digo assim, não, deixa aí, depois eu busco. Sim. Agora não é muito recente para mim ainda. Eu acho que eu tenho que me curar um pouquinho mais, né? Eu passei por uma situação, Cacá, exatamente parecida contigo, só que não foi gata, foi cadela, né? Que em 2000 e... A gente tá em 2020, 2018 eu perdi a minha cachorrinha de câncer, né? De câncer de pele, né? Ironias do destino, né? Porque foi bem na época que eu estava fazendo a minha pós-graduação e tudo mais que ela foi diagnosticada com câncer de pele, né? E ela também, ela viveu comigo desde quando eu mudei, que eu casei com 27 anos, aí quase a mesma idade, né? Quando eu casei, eu me mudei para Eldorado do Sul, onde eu moro hoje, né? E ela veio comigo também, com 2 meses e meio, mais ou menos na lua de mel, ela ficou na casa da minha mãe, para depois, quando a gente viesse para casa, ela veio para cá. E ela viveu 14 anos comigo também, né? Foi uma vida assim toda junto. Também era ranzinza, era braba para as outras pessoas, ela se botava. Ela era uma misturinha de Fox Paulistinha, então ela era bem estressada, assim, não deixava ninguém chegar perto de mim, né? E aí ela foi diagnosticada com câncer de pele, eu tratei, ela passou por 5 intervenções cirúrgicas, fiz tudo que eu podia fazer, tudo que os meus conhecimentos dos colegas podia fazer, né? E infelizmente ela acabou indo a óbito. E eu não cheguei a fazer eutanásia, mas ela ficou assim, tipo, 24 horas ruim só. E eu conversei muito com ela e disse: olha, filha, pode ir, a mãe tá bem tranquila, tá sabendo que tu não tem mais condições de se manter aqui, tu tá sofrendo, tu tá mal, então descansa. Eu falei com ela isso de manhã, fui trabalhar, mediquei ela, obviamente, fiz tudo que tinha que fazer. E quando eu voltei no final do dia, eu já tinha os meus filhos, pedi para eles se despedirem dela, né? Conversar com ela. E aí, depois que a gente saiu dali, que deixou ela quietinha, tipo, meia hora, 1 hora depois, ela acabou morrendo de morte natural. Olha então, só. tipo, ela se despediu e foi, né? Mas é uma coisa muito horrível. Tu imagina para mim, que sou médica veterinária, oncologista, e tu vê que tu não consegue fazer mais nada, entendeu? É muito ruim. Perder a tua pro câncer, é dose, né? A Gabi Bodnar, que tá aqui, a nossa especialista, a minha vete do coração, foi ela que me deu foi ela que deu todo o cuidado e o amor para Cindy, mesmo ela estando lá em São Paulo e eu estando aqui em Porto Alegre. Eu corri para ela na hora, porque a última coisa, Gladys, na vida que eu podia imaginar é que a minha bichinha tivesse com câncer, sabe? E aí a primeira coisa que eu fiz, eu tirei foto do estado que ficou, porque ela foi o sangue que eu vi, né? E aí eu liguei para ela, mandei uma mensagem para ela, disse assim, Gabi, o que eu faço? Ela nunca ficou assim, eu tô paralisada, eu não sei o que eu faço, meu Deus do céu. E aí ela me deu toda a orientação, ela me mandou as coisas, tudo, me disse, vai, faz esse exame, faz tal coisa, não sei o quê. Quem me deu todo o coração dela foi essa mulher que nasceu para fazer o que ela faz. Gabi, eu te amo! Tu é uma veterinária maravilhosa, um grande presente da minha vida, né? Que a Empório Pet me trouxe. E aqui falo online, ao vivo, aqui para o Brasil todo poder saber que essa profissional fantástica que era esteticista, depois se
Que espetáculo. Travou um pouquinho. Travou um pouquinho. Mas a Gabi, assim, a Gabi, né, gente, ela é a nossa especialista do Empório Pet há muitos anos e é uma profissional ímpar. Eu acompanhei toda a formação dela em vet. Ela é uma das veterinárias, assim como que pessoa insistente, que Travou de vivem novo. a vida para isso, né? Então, para Sim, se dedicar aos animais, o amor pelos animais é uma coisa fantástica. com Ai, certeza. Gabi, meu amor, me diz uma coisa, Gladys, e como é que o pessoal te acha nas redes, hein? Menina, voltou. Tinha travado. Não, eu disse Gladys, o meu Instagram tá gladyscosta.veterinária e no Facebook tá Gladys Costa Veterinária. Certo. Eles te encontram por lá e para ver a questão dos teus cursos, do teu trabalho. Sim, Os sim, aham. clientes que quiserem, tu atendes hoje em Eldorado, é isso? Isso, a minha clínica fica em Eldorado do Sul, mas eu atendo em algumas clínicas parceiras também de veterinárias, em Sapiranga, em Sapucaia, Porto Alegre. Então, tem alguns lugares que eu atendo aí fora também para a parte de oncologia daí para os colegas. Que legal, gente. Travou antes porque tem É. um profissional que vem buscar uma transportadora DHL, vem buscar um negócio aqui e ele resolveu ligar justamente no período que eu estou na live, né? Que Ah, que coisa bem boa. legal. Sim, normal. E Sempre outra funciona coisa, assim, né? outra coisa que eu me lembrei de falar, Cacá, que é muito Fala. importante, você falou da questão da educação, da prevenção, do diagnóstico, né? É muito Uhum. importante a gente lembrar que hoje em dia quase todos os cânceres têm tratamento, né? Então é muito importante a gente tratar esse paciente. Não existe mais aquela coisa de que, tá com câncer, vai morrer, não tem o que fazer. Não, a gente tem quimioterapia, a gente tem eletroquimioterapia, a gente tem a ozonoterapia, a gente tem N tipos de tratamento. Então, sempre é muito importante procurar um profissional, né, clínico geral, de primeiro momento, provavelmente, e esse clínico geral vai encaminhar para um oncologista, e nós, oncologistas, vamos fazer o máximo possível de todo o conhecimento que a gente tem para tratar o paciente. A gente não trata o câncer, a gente trata o paciente. Então, o paciente sempre tem tratamento. Justamente. Por isso Uhum. que é importante as consultas preventivas, né, gente? Exatamente. Então, não deixar. Uma coisa que a gente tem que desmistificar é de as pessoas procurarem o veterinário só quando o pet está doente. Então, fazer. Talvez eu até vou fazer um meia-culpa aqui, né? Talvez eu até tivesse visto que ela estava nesse desenvolvimento, porque esse tumor não nasceu da noite para o dia. Ele Não. deve ter acontecido em algum momento. É. Esse ano, por isso que eu disse, eu até no início me senti bastante culpada quando eu soube que ela estava com esse tumor, porque eu digo assim, como é que eu estou há 7 meses com ela em casa e eu E não não percebi? percebi. Entendeu? Eu comecei a me questionar. Como é que eu não percebi que ela estava assim, sabe? Como é que eu não percebi? Claro, esse ano, em função da pandemia, foi o primeiro ano dos 17 anos de vida dela que eu não chamei a vet para vir aqui. Eu não fiz o Uhum. exame. E Sim. foi justamente no ano que desenvolveu tudo isso que aconteceu e acabou me levando ela. Mas É. eu fiquei pensando, eu digo assim, caceta, né, gente? Eu levo todos os anos, ela consulta com o veterinário, eu tenho as carteirinhas dela de saúde, agora eu já me desfiz, mas se eu tivesse Uhum. com elas aqui, eu ia dizer para vocês, eu ia mostrar. Eu tinha, eu acho que, sei lá, umas 15 carteirinhas de saúde, com todas as vacinas que fazia, a pesagem, o cuidado que tinha, o exame que fez, tal coisa. Então, assim, eu cuidava dela como eu cuidaria. Eu não tenho filhos, mas eu cuidava Claro, dela como eu cuidaria de um filho se eu tivesse. Né? claro, com Então, a certeza. gente não deve só ficar com aquela ideia, apareceu alguma coisa diferente, eu vou levar no médico. Não, vai fazendo o controle anual disso, fazer os check-ups para ver se está tudo bem. A Cindy foi uma gata que pesou 12 quilos. Ela, Imagina. no auge da idade dela,
ela pesou 12 quilos. Nem ela se aguentava mais, pobrezinha. Sim, tava Aí muito depois, gordinha. sim, era muito peso. Eu não conseguia pegar ela no colo direito. Ela parecia um cachorro de tão grande que ela era. E aí eu levei ela numa vet especialista e aí ela começou a fazer uma dieta, uma reeducação alimentar. No início ela ficou Sim, mais brava ainda, porque ela queria comida e eu não estava dando tava comida com para ela. fome. Aí ela ficou revoltada, mas fazer o quê? Ela teve que se É. adaptar e ela emagreceu. Agora, quando ela ficou na fase mais velhinha dela, ela começou de 8 a 7 quilos. Agora, quando ela morreu, ela estava com 6 quilos. Né? Uhum. Então, assim, ela não É, morreu muito magra, porque às vezes sim, o animal idoso ele emagrece bastante, mas ela estava isso. com peso normal para a idade dela. Isso, e a gente falou na questão da prevenção também, Cacá, é importante lembrar disso também. A obesidade, ela é um fator de risco para o câncer também, né? Então, provavelmente ela já tinha uma Claro. genética para ter, e essa vida toda obesa dela acabou piorando a situação. Então, claro, quando ela emagreceu e tudo, nem uma pessoa que é fumante, uma pessoa que bebe ou que é obesa também, seja ou qualquer doença crônica, ela pode potencializar esses problemas, né? Então, às vezes a gente não identifica, não vê, Sim. acha bonitinho, acha, né? Tem pessoas que vai dando comida porque acha bonito ser gordo, não é nem por controle do animal, porque, claro, também tem aquela Não. questão de lentidão da parte de digestão. Tem N fatores que pode levar à obesidade, doenças também pode levar, né? É igual a gente. Então a gente tem que sempre investigar por que isso está acontecendo, se é de fundo psicológico, né? Que tem animais que são muito ansiosos, assim como a gente, daí come compulsivamente, ou se tem algum problema endócrino, ou se é gordo só porque está comendo demais mesmo, identificar o problema e tratar, porque isso também pode causar problema de infarto, problema do fígado, problema de baço, problema É. de pâncreas, de tudo, e o câncer também, né? Então, é mais um fator que a gente tem que cuidar, que a gente falou da prevenção, e aí eu me lembrei de falando, né? É. No caso dela, com os exames que eu fazia, ela estava gorda porque comia demais mesmo, porque era uma coisa. E aí Sim, eu não controlava também, porque eu sempre tive sim, gato. Só que eu nunca tive gato obeso. Então ela pedia sim. comida, eu ia lá e dava. Ela pedia, eu dava. Ela Claro, pedia, eu dava. Quando eu sim. vi, a bicha tava numa A coisa. vingança. É. Deixa eu só ver o que a Manu falou aqui. Uhum. A Manu, ela tem collie, né? Tem vários Sim. collie, cães da raça collie. Mas Uhum. minha Nina foi assim, sempre com consultas em dia. E do nada ela morreu. Só De fato. no... Foi infarto. Uhum. Ai, que É. judiaria. Isso são coisas que a gente não tem como lidar, né? Não, isso não Pode tem. dar, hein? A gente, quando faz a preventiva, a consulta preventiva, a gente até tem um controle um pouco a mais, mas a gente não tem como saber exatamente qual vai ser a situação que vai acometer o pet, né? A gente não tem nem com a gente, quanto É, mais com eles, né? 100% a gente nunca vai conseguir controlar, né, Cacá? Mas quanto mais a gente conseguir, como a gente falou, cuidar a questão de exposição ao sol, cuidar a questão da alimentação ser de boa qualidade, tá sempre de olho no comportamento, palpar, fazer carinho, tocar todo o teu pet, levar para fazer a revisão todo ano no veterinário, levar para fazer check-up. Quanto mais coisas a gente fizer, né, tentando prevenir, maiores chances a gente vai ter. Às vezes a gente não consegue prevenir a doença, mas a gente consegue diagnosticar no início e ter um tratamento mais eficiente e uma qualidade de vida também melhor, né? Então também tem isso. Às vezes a gente não É consegue pegar verdade. a doença no início, mas a gente consegue, não consegue tratar e já resolver o problema, mas a gente consegue pelo menos controlar, dar qualidade de vida, evitar dor, sofrimento, tudo isso pro pet e pra gente mesmo também, né? Porque todo mundo sofre junto. Exato. É verdade. Ou se sofre, eu perdi 2 nos últimos 6 anos e eu vou te dizer que não é fácil. É, não. Não é fácil. A gente tenta lidar como pode. Eu agora, dia 1º, domingo, vai fazer 1 mês que eu perdi ela e parece que eu ainda encontro. Aí eu ganhei da Malu, que é uma grande amiga nossa, mãe do Bob. Eu ganhei dela esse gato, que é aquela almofada de gato. Sim. E aí ela tá Aham. aqui em cima do meu sofá no escritório. E Sim. toda santa vez que eu entro aqui, eu acho que tem um gato em cima do sofá. Ai, meu Deus, aí eu digo assim, olha, não vou esquecer, eu não vou e não quero esquecer, né? Mas a gente fica toda hora lembrando a saudade, às vezes eu vejo... Aí eu fui fazer tava com a faxineira final de semana aqui, fui fazer a limpeza mais no lugar onde ela andava, onde ela circulava, e aí tava lá as quinas, as
portas, tudo com os esfregados dos bigodes, né? Ai, que judiaria. E dá uma lembrança, né? Que saudade. Mas eles estão aí, Mas né, meu amor? a saudade a gente vai ficar para sempre, não tem? E isso é bom, né? A gente lembrar deles, claro, não tem como esquecer. Só vai diminuindo a dor um pouquinho, o sofrimento da morte, mas a gente vai lembrar para sempre, com certeza. É. Pois então, meu bem, aqui a Manu estava dizendo aqui, né, que ela estava bem, brincando, feliz, né? E depois estava deitada e veio do nada o negócio, né? Com cuidado com o VET e tudo. Mas a gente perde os nossos, né? E agora a gente já estava vindo, eu principalmente já estava vindo agora da pandemia com perdas e perdas de humanos, né? Eu perdi meu sogro com Covid. Então, a gente aí perdia assim de logo na sequência. Então, assim, é uma sucessão de perdas, né? Mas a gente tá aqui, é a ordem natural da vida. A gente nasce, vive, né? Envelhece e morre. Então, a gente tem que começar, tem que se habituar. Não é fácil, não é fácil. É algo que a gente não quer. Quem dera que a gente pudesse ter os nossos animais eternos, né? Enquanto a gente vivesse, que eles pudessem estar conosco. Mas, né? Mas a gente sempre Nem costuma sempre é falar dentro da permitido. medicina, a gente sempre costuma falar dentro da medicina veterinária que eles vêm muito mais evoluídos do que a gente, né? Que eles vêm sabendo muito mais que a gente, então por isso que eles duram menos do que a gente, né? Eles vivem intensamente aquele tempo que eles têm, assim, 1000 vezes maior, muito, 1000 vezes mais grandemente falando, assim, eles conseguem viver muito melhor, mais tempo do que a gente, né? A gente tem toda a parte psicológica aí que atrapalha. É verdade. Mas então tá, gente. Nós já estamos nos encaminhando aqui para o final, que ele já me avisou que faltam 3 minutos aqui para ele encerrar. Então, doutora Gladys, eu quero te agradecer mais uma vez pela tua disponibilidade. A doutora Gladys, ela é encontrada nas redes sociais. Para quem não sabe, ela é aqui do Rio Grande do Sul, onde eu estou também. Eu estou em Porto Alegre, ela está numa cidade vizinha aqui em Eldorado do Sul. A nossa live contém abrangência nacional, então eu só estou situando o pessoal onde é que te acha. Mas, de qualquer forma, ela está à disposição de vocês nas redes sociais para que vocês possam fazer consulta, o trabalho dela de mentoria voltado para a medicina veterinária. Isso ela pode fazer online para vocês, então vocês podem entrar em contato com ela se quiserem aí saber mais sobre o trabalho dela. E ela também produz um conteúdo muito legal justamente sobre oncologia, que hoje a gente precisa saber, tanto sendo tutor, quanto a gente sendo um profissional do mercado pet, a gente tem obrigação de saber mais sobre essa situação. Tá bom, gente? Um forte abraço para todos vocês. Doutora Gladys, muito obrigada. E eu prometo que a gente volta outro dia. Quem sabe a gente não volta aí para falar mais sobre essa questão do marketing veterinário aí também, que é super importante. Eu já trouxe para a galera aqui falando sobre Instagram, mas é importante que a gente sempre esteja lembrando, ainda mais agora, que o digital veio para ficar e a gente não tem alternativa. Não é mesmo? E em novembro tem o Novembro Azul, aí vamos falar de câncer de novo, da parte reprodutiva masculina e dos machinhos, é importante lembrar. Vamos fazer assim, na 1ª de novembro, que vai ser dia 4, eu tenho com a Mari Castro lá da nossa loja Conceito em São Paulo. De repente, lá pelo dia 11 a gente pode entrar. Aí eu vejo depois com a tua agenda, a gente conversa e a gente retoma a live do Novembro Azul, a gente faz aí dia 11 então, tá bom? Tá certo. Tá bom, beijos, muito obrigada pelo convite. Beijo, querida. Beijo, pessoal. Até a próxima live do Oi para o Pet, hein? Beijão pra vocês. Até mais. Tchau. Tchau, tchau.